Bem-vindos ao Pulso da Indústria by Ecofiltros, o podcast que acompanha de perto o ritmo da produção, da inovação e da gestão industrial. Aqui vamos conversar com líderes que estão na linha de frente da indústria, compartilhando experiências, desafios, soluções práticas para aumentar a eficiência, reduzir custo e impulsar também a competitividade. Falaremos sobre temas como manutenção, automação, sustentabilidade, tecnologia, pessoas e tudo que movimenta o setor produtivo. Se você atua na indústria, toma decisões, busca inovação ou simplesmente quer entender melhor tanto as tendências quanto as oportunidades do setor, esse é o podcast para você. Eu sou Humberto, atualmente diretor da Ecofiltros e com passagens por empresas de energia, telecomunicações, farmacêutica, atuando como diretor-geral em filiais de alguns países. E comigo temos aqui o Rogério Cândido, que é o gerente de desenvolvimento e aplicação na Ecofiltros. Anteriormente, o Rogério trabalhou na coordenação de manutenção em grandes empresas como MS, Unilever e Filtrosman. E aí, Rogério, tudo bem? Preparado para essa nova carreira de comunicador? Tudo ótimo, boa tarde, tudo ótimo. E vamos lá, né? Estamos preparados para fazer esse bate-papo que vai trazer muito resultado para nós. Valeu, muito obrigado, Rogério. E hoje estamos com o nosso convidado, Michel Perobon. É uma honra contar com alguém que tem uma fantástica trajetória na indústria. Ele atualmente é gerente de manutenção corporativa na Blau Farmacêutica e antes desempenhou diversos cargos importantes em empresas como MS, Sanofi e Ambev, somente para citar algumas. Bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, Michel. Tudo bem? Boa tarde, Humberto. Tudo bem e vocês? Vai ser um prazer estar com vocês aí nessa tarde para a gente bater um papo aí e trocar algumas experiências aí para quem tá do outro lado aí para sentir um pouco de como é a manutenção. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, Michel. Então, começando, Michel, conta pra gente um pouco da sua jornada, como começou nessa área, como você chegou a liderar a manutenção em uma grande empresa como a Blau Farmacêutica. Conta pra gente o que foi determinante nesse percurso. Conta um pouco para nós. Bem, tenho 45 anos de idade, pai de duas filhas, formado em engenharia de controle e automação e MBA em gestão de projetos. Estou na área de manutenção desde 2001, comecei lá como estagiário na Ambev, e aí ao longo dos anos, hoje como gerente corporativo de manutenção na Blau, não veio por acaso, passei por grandes companhias, grandes empresas, atuei nas posições de planejamento, de planejador de manutenção, engenheiro de manutenção, supervisor de manutenção, e aí sim cheguei à posição de gerente de manutenção, né? E trabalhei em ramos alimentícios, siderúrgicos, automobilísticos e estou na farma aí há cerca de 13 anos. E sim, trabalhar em prol da saúde de todo mundo que está em casa aí é algo bem satisfatório e gratificante. Não é uma jornada fácil, mas para quem é de manutenção ou quem quer ingressar na manutenção sabe o que eu estou falando aí e assim, é querer estar nessa posição, querer buscar algo é, e assim me motiva a cada dia mais. Muito bom. Dentro dessa carreira, Michel, dentro desse todo esse percurso, né, que você detalhou aqui para nós aqui, dentro da indústria, qual é a importância da manutenção dentro da operação das empresas? Hoje a manutenção não é mais uma área, vamos dizer, somente uma área suporte, né? É uma área estratégia. Ela tem toda, porque toda a gestão de ativos da empresa, os altos custos com compra de novos equipamentos, para a empresa você carrega um passivo ao longo de vários anos. Então, é, muitas empresas que não tinham esse olhar, essa ótica para olhar para a manutenção dentro de casa. Por que eu tenho que fazer, efetuar manutenções preventivas, preditivas, ou inspeções, enfim, os diversos tipos que nós sabemos que existem. Devido a empenhar isso e reduzir o número de falhas e ganhar em disponibilidade,
e eficiência dos equipamentos e produzindo, consequentemente, produzindo muito mais. Bacana. Michel, uma das coisas que a gente tem visto é que cada vez mais está difícil encontrar mão de obra qualificada. Pelo menos essa é a visão que a gente tem aqui. Qual é a tua visão? Qual é a tua opinião? Existe realmente essa falta? E se sim, qual que é o impacto na operação? Hoje um dos maiores desafios que nós temos dentro da manutenção é a falta de mão de obra qualificada. Isso assim, você pode mudar o segmento, mas o problema é o mesmo. E eu venho fazendo várias trocas com colegas para ver algumas práticas sendo utilizadas, mas o que a gente escuta bastante, tá? Que nós temos que ter tecnologias para dentro de uma área mais atuante em campo, como a manutenção é uma área muito braço, né? Que a gente sabe disso, muito braço. E para atrair essas pessoas a gente tem que colocar tecnologia. Sem tecnologia ali no dia a dia nosso, nós não seremos atrativos e, consequentemente, essa geração que está chegando aí, eles querem inovação em todos os dias. Então, se a gente não proporcionar isso, nós não teremos o que precisamos. Então, corremos sérios riscos de ficar sem mão de obra ao longo de alguns anos, tá? A tendência, se algumas companhias, algumas empresas não mudarem o viés de tecnologia para dentro de manutenção, não consegue parar em pé mais. Show. Você disse, né, sobre braço de manutenção, né, que é o braço atuante versus tecnologia. Nessa dinâmica, qual que foi a lição que, assim, no decorrer da sua carreira, que você aprendeu liderando essas pessoas nesse olhar de tecnologia versus execução, na liderança desses times? Qual que foi as lições aprendidas ao decorrer da sua trajetória? O mais importante de tudo é o planejamento, né? Nós temos que ter planejamento, assim, quando começa um trabalho em uma companhia, fazer a leitura de como está a situação e entender também da empresa, o que ela espera e o que precisa ser feito. E aí traçar algumas atividades que sabemos que de curto prazo dá resultados bem satisfatórios e fazer com que o time compre essa ideia. Então, tudo isso é mostrar engajamento, suportar o time técnico ali de liderança, junto com os técnicos em campo, para mostrar que realmente vai valer a pena e essa mudança é necessária para que a gente consiga resultados. E o mais importante também de tudo isso é as áreas suportes, porque hoje a manutenção ela suporta uma área de industrial. Então ela tem alguns clientes que são importantes e que a gente tem que escutar os nossos clientes e também tem que auxiliá-los para poder solucionar os problemas encontrados. Ah, tá. Quando você fala esses clientes, são os clientes internos, né? Que a Exato. manutenção tem essa gestão e essa interação dessa clientela interna que aí se dá toda a cadeia, né? De suprimentos internos de mão de obra. É isso, né? Exato. Legal, Michel. E você comentou também sobre a necessidade de inovação, né? Principalmente para as equipes, para os jovens que estão entrando hoje, mas também, obviamente, para que a indústria seja mais competitiva, né? E está muito em moda falar de indústria 4.0, Internet of Things, IA, robótica. Mas a pergunta é, como que chegamos a avaliar o retorno sobre investimento em inovação na manutenção? É algo fácil? Vamos lá, para plantas com equipamentos um pouco mais antigos, a gente consegue mensurar. Para plantas com equipamentos mais novos e automatizados, é um pouco mais complexo, mas também é possível a gente estabelecer alguns indicadores, utilizar algumas ferramentas e a gente consegue sim avaliar esse retorno sobre todo o investimento que é aplicado. Porque hoje nós temos diversas metodologias de trabalho baseadas em World Class Manufacturing, TPM, enfim, são programas
magníficos que transformaram a indústria e vem transformando. Porém, isso agora a gente tem que fazer essa integração perante a tecnologia, isso tem que acontecer. E é aí que vai nos auxiliar aí ter o diferencial para poder tanto atrair os jovens talentos aí que estão por vir e também a gente dar continuidade no processo. Ô Michel, dentro de todo esse conceito de crescimento, né, de crescimento de pessoas e profissionais, dentro da manutenção industrial, como se faz crescer o profissional? O profissional cresce como dentro dessa dinâmica? Hoje nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam. Uma das ferramentas é a matriz de habilidades, que é implementada tanto para o time de gestão, né? O gestor hoje ele sabe a parte técnica, mas ele tem que saber também fazer gestão de pessoas, que é o mais importante de tudo isso. Porque parte técnica a gente vai, conhece e atua e resolve. Comportamental que é o grande desafio, né? Tanto comportamental ali para lidar com os colaboradores, quanto os técnicos lidar com os gestores e lidar com os seus clientes internos dentro da empresa. Então, através dessa matriz, identifica-se os gaps, avalia os gaps e dentro disso se monta um plano de ação e aí começa a fazer esse plano de ação virar com treinamento, capacitação, seja ela técnica, seja ela comportamental, e aí ao longo de um período de tempo isso é medido, isso a gente vem ali retroalimentando, né? Uma matriz viva, não é uma matriz travada, bloqueada é isso e segue, é uma receita, não é. Isso ela é viva. A partir do momento que você vai tendo incrementos de equipamentos ou algumas situações que no dia a dia a gente acaba identificando como possível problema futuro, vamos resolver, vamos identificar aqui, capacitar, treinar o time e seguirmos adiante. Tanto é verdade isso, eu só valido isso porque eu tenho uma experiência pessoal que dentro da matriz de habilidade, em uma ocasião era um operador, né, um operador produtivo, e através da matriz de habilidade que eu comecei e entrei no ramo técnico. Não, legal, isso é importantíssimo. E é verdade, não? E a gente vê que quanto mais crescemos dentro da indústria, mais importantes são essas habilidades que antigamente chamavam de soft skills e que hoje são essenciais, né, para poder liderar e fazer com que as pessoas também cresçam dentro da sua carreira. Michel, são quantos anos já de indústria? São 25 anos de indústria, focados em manutenção. 25 anos de indústria, é uma bela carreira. A grande pergunta é, depois de 25 anos, o que ainda te motiva dentro da indústria? Olha, todos os dias eu coloco isso eu acordo de manhã e falo qual que é o meu desafio de hoje, né? Porque assim, nós temos algumas rotinas, sim, porém a gente tem que se automotivar diariamente. Então, ó, vamos para a empresa, vamos avaliar os problemas. Ah, tem problemas que são recorrentes. Ok, mas vamos lá fazer com que ele não se torne recorrente e buscar cada dia mais algo, o que eu falo, a cerejinha do bolo ali, porque nós estamos na empresa para resolver problemas. Nós não estamos lá para, eu vou lá só para fazer o arroz com feijão ou o básico e o meu resultado vai chegar. Negativo. A gente tem que ir lá desafiar o time, se desafiar diariamente em busca do sucesso. Não há resultado para quem fica só esperando alguém fazer por ele para poder chegar. Então tem que correr atrás, buscar e fazer acontecer, e ser diferente. E a cabeça nossa é que movimenta tudo, não tem jeito. E a gente tem que estar bem conosco para que isso possa acontecer também. Legal, Michel. E uma coisa também que eu resgato, que você comentou bem bem na introdução, na primeira coisa que você falou, que é justamente a oportunidade de trabalhar numa indústria que realmente está tocando a vida das pessoas, está ajudando a vida das pessoas. Ainda que muitas vezes a indústria farmacêutica não tenha a fama que merecia ter. Eu também trabalhei por 20 anos nessa indústria e uma das coisas também que me motivava muito é saber que mesmo no mau dia
você ter a oportunidade de fazer alguma coisa que tenha um impacto real, né? Nada contra outras indústrias, mas algo que realmente deixa a gente cheio de prazer e de orgulho, verdade? Assim, trabalhar na indústria farmacêutica é diferente. Eu posso dizer com propriedade, porque eu já trabalhei em outros segmentos. Porque hoje, qualquer medicamento que sai ali dentro da empresa vai para um paciente, vai para o seu filho, vai para sua mãe, vai para o seu pai, vai para sua esposa, enfim, todo mundo vai consumir. E se algo não estiver legal, não estiver bom ali, é a vida das pessoas. Então a gente trata com vidas e tem que ir para fazer o melhor. Você tem que estar lá para se entregar e fazer o seu melhor, dar o seu melhor, porque a gente produz o bem-estar das pessoas e focar e hoje todo mundo busca uma saúde, um bem-estar. Quem não e nós estamos ali nessa linha de frente para fazer a diferença e fazer da melhor forma possível. Muito bom. É, manutenção precisa de ter um jogo de cintura e uma resposta rápida muitas vezes, né? Lógico, não esquecendo da estratégia, não esquecendo aí de todo um planejamento, mas precisa ter uma dinâmica de resposta rápida. Você topa fazer um jogo conosco de pergunta e resposta rápida, tipo ping-pong? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. No máximo 3 palavras, hein? Jogo rápido. Para você, Michel, preventiva ou preditiva? Hoje, preditiva. Maior vilão da manutenção. Desespero perante um problema. KPI indispensável. Disponibilidade, MTBF, MTTR e eficácia de cumprimento de um plano de manutenção. Muito bom, bacana. Isso que dá sustentabilidade para tudo. Ferramenta que não pode faltar. Ó, falando em tecnologia, uma boa ferramenta de gestão de manutenção. Tá? Isso, hoje nós temos diversas plataformas aí, são importantes para a gente segurar o nosso time e também consegue nos ajudar no dia a dia. Maior erro de um gestor. Não escutar o time. O que nunca fazer numa parada de manutenção. Não alinhar as atividades muito bem feitas. Planejamento ou velocidade? Planejamento e velocidade. Sempre temos que ser eficazes nos dois, sempre. Os dois caminham junto com manutenção. Muito bom. Essas você me pegou, né? Futuro da manutenção. É uma aplicação cada vez maior de ferramentas com inteligência artificial para auxílio na resolução de problemas. Então, é trazer a tecnologia mesmo para dentro do nosso departamento, que é uma área muito importante dentro das empresas. Legal. Agora, dentro desse todo esse contexto que nós conversamos, essa conversa bem proveitosa, né? Para finalizar, qual é o conselho do Michel para as pessoas que estão começando na área da manutenção, na indústria de manutenção? Estou falando bastante em tecnologia, trazer tecnologia para a área, porque é o nosso futuro, tá? Falar em só chegar e apertar parafusos lá, como era sempre foi, e só isso não vai ser o suficiente. Então, o que eu quero pedir é o quê? Tenham em mente a necessidade de inovação e trazer novas tecnologias para aplicações que muitas vezes acham que não será possível de efetuar. Então, hoje, algumas plataformas se dispõem de muitos softwares aí que estão iniciando o auxílio para muitas resoluções de problemas, monitoramentos, enfim. Isso vai nos ajudar bastante, até a redução de custo aí perante alguma atuação de manutenção. Para encerrar esse episódio do Pulso da Indústria, queria agradecer de forma especial ao nosso convidado, Michel Perebon, pela tua generosidade, por compartilhar suas experiências, sua visão estratégica e principalmente os aprendizados que foram acumulados ao longo de uma trajetória sólida e muito bonita na indústria. Michel. Ô Humberto, muito obrigado vocês pelo convite. Espero poder ter ajudado muitas que estão aí do outro lado aí, que possam pegar um pouco do conhecimento para poder levar para a vida aí. Agradeço, obrigado. Não, obrigado você, Michel. Você trouxe reflexões extremamente valiosas sobre gestão da manutenção, a eficiência operacional,
desenvolvimento das pessoas em um setor que é tão exigente quanto o farmacêutico e, como você falou, que toca tantas vidas. Foi uma conversa rica em conteúdo prático e insights também que tenho certeza que serão úteis para os profissionais da indústria. Agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. O objetivo do Pulso da Indústria é justamente conectar conhecimento, experiência e inovação. E se você gostou desse episódio, acompanhe os próximos programas. Teremos mais conversas com líderes que vão compartilhar ideias e soluções para tornar a indústria cada vez mais eficiente, cada vez mais competitiva e preparada para o futuro. Eu sou Humberto Stefanucci e comigo Rogério Cândido, e esse foi o Pulso da Indústria. Muito obrigado.